Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos analisar mais um modelo de ar-condicionado e dessa vez é da marca HQ, que é uma marca 100% nacional e está expandindo o seu catálogo de ar-condicionado. E esse modelo que está aqui com a gente é na versão de 18.000 BTUs, na temperatura apenas frio. Porém, não se trata de um modelo com compressor inverter, e sim um compressor on-off, que é um tipo de compressor que liga e aí ele atinge a temperatura alvo e depois ele desliga e ativa novamente quando a temperatura subir. E para quem já puder iniciar o vídeo clicando no gostei, se inscrevendo no canal, a gente agradeceria bastante, pois isso ajuda muito o nosso engajamento e também contribui com o nosso trabalho. E já fica também um convite especial para participar do nosso grupo exclusivo de ofertas. Por lá você vai sempre encontrar as melhores promoções, seja ar-condicionado ou outros produtos interessantes, especialmente de eletros. E para participar é só clicar no link aqui embaixo no campo da descrição ou no comentário fixado neste vídeo. Ou caso preferir, também pode escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela e esperamos vocês por lá. Começando pelo visual da evaporadora, que é a unidade interna, ela segue um estilo bem padrão e sem muitos detalhes. O plástico utilizado na construção é bem simples e acreditamos que foi nessas partes plásticas que a marca optou por reduzir os custos e assim conseguir oferecer um valor mais acessível. Mas essa construção mais simples não necessariamente é algo ruim, até porque a evaporadora é uma parte que fica lá na parte de cima, fixada na parede, e a gente não vai ter tanto contato direto. E um ponto positivo é que achamos o tamanho dela bem compacto, ainda mais por ser uma unidade de 18.000 BTUs, pois temos outros modelos aqui de outras marcas e com a mesma quantidade de BTUs que a evaporadora é bem maior. Então, para quem busca uma evaporadora com dimensões mais reduzidas, esse modelo da HQ pode ser uma opção bem interessante. E a parte da condensadora, que é a unidade externa que fica no lado de fora, é do modelo quadrado, o que é algo bem positivo, pois geralmente esses modelos são mais silenciosos. E um outro ponto positivo é que a serpentina é de cobre, sendo mais resistente à corrosão em comparação ao alumínio. E aqui na unidade externa já achamos que a construção está muito bem feita, aparentando ser bem robusta e não fica para trás se comparar com modelos de marcas mais conhecidas. E com relação às medidas, vamos deixar aqui na tela para vocês conferirem as medidas tanto da evaporadora quanto da condensadora. E lembrando que essas medidas são referentes à versão de 18.000 BTUs, que é essa versão que a gente tem aqui. E uma dica muito importante é sempre contratar uma equipe de instalação de confiança para garantir que seja realizada uma instalação correta e segura. Assim você evita ter problemas caso seja necessário acionar a garantia do produto. E é importante mencionar que o gás utilizado nesse modelo é o R410A, que é um gás não inflamável e que tem um baixo impacto ao meio ambiente, sendo uma opção bem sustentável em comparação aos gases utilizados em equipamentos mais antigos. E aqui nós temos o controle remoto. Ele é um modelo bem simples, porém ele é fácil e intuitivo de mexer. Eu vou estar mostrando aqui para vocês as principais funcionalidades do controle. Então aqui, logo de cara no botão grande, a gente tem o botão de ligar e desligar o ar-condicionado. Temos o botão modo, que aí a gente vai estar escolhendo os modos do ar-condicionado, que no caso aqui ele está em resfriando. Aí a gente também tem o modo de desumidificar, também tem o modo ventilação e o modo aquecer, caso o seu modelo tenha. No nosso caso aqui não tem. E aqui embaixo a gente tem a opção para estar controlando a velocidade do ar que sai da evaporadora, como também o fluxo de ar a gente consegue controlar, e o swing, que a gente vai estar controlando as aletas do ar-condicionado. Também temos o botão aqui de temperatura, onde a gente vai estar controlando aqui a temperatura do ar-condicionado, e dentre outras funcionalidades que a gente possui nesse controle. E esse ar também tem algumas funções especiais, como a função turbo, dormir e eco. E além disso, dá para programar um timer, ativar o modo silencioso, que vai desligar a ventilação do ar e bloquear o controle contra toques acidentais. Desligar também o visor da evaporadora, caso o LED te incomode à noite, e também realizar a autolimpeza e verificar a temperatura do ambiente. É importante mencionar que para configurar o time para ligar o ar-condicionado, é necessário ele estar desligado para a gente poder fazer a configuração aqui no controle, e para configurar ele para desligar, é necessário que ele esteja ligado. Falando agora da parte de desempenho desse ar-condicionado. De forma geral, ele é bom, mas não foi o melhor modelo que a gente já testou. E eu digo isso porque teve outros modelos que testamos em que pouco tempo com a máquina ligada a gente já conseguia passar frio no ambiente e era necessário aumentar um pouco a temperatura ou até mesmo desligar o equipamento. Já esse modelo podemos dizer que ele refrigera na medida ideal sem ser algo exagerado. No entanto, conforme os nossos testes, após algumas horas ligado em 23 graus e com o turbo ativado, já é possível sentir frio. E acreditamos que seja por conta do índice de desempenho de resfriamento sazonal, de 3,60 kWh por kWh, que não é dos mais altos.
Mas considerando o custo-benefício desse modelo, ele entrega sim bons resultados e ficamos bem satisfeitos. E a vazão de ar nesse modelo chega a 950 metros cúbicos por hora. E para vocês terem uma ideia, na prática a velocidade de ventilação atingiu bons resultados, como vocês estão vendo nos takes. No entanto, esse não é o modelo com maior fluxo de ventilação que já testamos. Teve outros modelos que se destacaram nesse quesito. Porém, para quem não gosta de uma ventilação muito intensa, talvez esse modelo da HQ vai agradar bastante. Durante os nossos testes, em dias mais quentes, esse ar-condicionado da HQ, ele demora um pouco mais para refrigerar totalmente o ambiente. Isso porque a gente já testou outros ar-condicionados que refrigeravam o ambiente de forma mais rápida que esse modelo aqui. Mas isso não significa que ele não gele. Para vocês terem uma ideia, teve um dia que estava bem quente aqui na minha região, fazendo por volta de 29 graus. Em 1 hora com o ar-condicionado ligado em 23 graus no modo turbo, já refrescou bem o ambiente. E após algumas horas ligado, algumas pessoas mais sensíveis já podem começar a sentir um pouco de frio. Inclusive colocamos um termômetro na saída de ar para verificar a temperatura. E conforme vocês estão vendo nos takes, as saídas de ar atingiram temperaturas bem satisfatórias. E sobre a questão do ruído, devemos considerar que esse modelo não é inverter. Então é normal que ele faça um pouco mais de barulho. Porém, achamos que a unidade interna, que é a evaporadora, ela faz um barulho bem controlado. Já a unidade externa, que é a condensadora, ela faz sim um pouco mais de barulho quando a gente compara com modelos do tipo inverter, mas também não é nada exagerado. E com relação ao consumo de energia, como esse ar-condicionado da HQ não é um modelo inverter, o consumo de energia vai sim ser mais elevado. E ele recebeu o selo E de eficiência energética do Inmetro e consome 1.194 kWh por ano, o que dividindo por mês daria 99,5 kWh. E o Inmetro usa como base um uso anual de 2.080 horas, o que seria equivalente a utilizar o equipamento por 5 horas e 41 minutos por dia. E para servir de referência aqui na minha região em Santa Catarina, a tarifa é de 61 centavos o quilowatt, o que ficaria algo em torno de R$ 730 por ano, ou R$ 60 por mês, mais ou menos. E dois pontos importantes de falar sobre a questão de consumo do ar-condicionado é que, primeiro ponto, que todas as informações que a gente passou sobre o consumo é referente a essa nossa unidade, que é de 18.000 BTUs. Então, se você comprar uma unidade com menos BTUs, consequentemente o consumo vai ser menor, vai ser diferente dos números que a gente falou agora no vídeo. E o segundo ponto é que, por mais que esse ar não seja dos mais econômicos, para alguns casos pode não fazer tanta diferença assim em comparação ao modelo inverter. Por exemplo, para quem liga o ar-condicionado durante a noite e utiliza a programação do timer ali, ele fica ligado entre 3 e 4 horas e ainda não estiver muito calor, provavelmente o impacto na sua conta de energia não vai ser muito alto. E além disso, os modelos convencionais costumam ser mais baratos que os modelos do tipo inverter. Então eu diria que a economia do modelo inverter faz mais diferença para quem usa por longos períodos, por mais de 8 horas por dia, por exemplo. Então, nesses casos, pagar um pouco mais caro na máquina faz sentido ao levar em consideração a economia de energia ao longo prazo. E tendo em vista o perfil de uso, fica mais fácil determinar se um modelo convencional ou não seria a melhor escolha para você. E com relação ao preço, esse ar na versão de 18.000 BTUs está saindo na média de R$ 3.200, o que, comparando com outros modelos concorrentes, é um preço que está mais baixo, ainda mais considerando que é um modelo de 18.000 BTUs, que geralmente já é mais caro. Mas lembrando que vocês podem conseguir um preço muito melhor participando do nosso grupo de ofertas. E assim que o nosso time identificar uma boa oferta deste modelo da HQ ou outras marcas, a gente vai estar avisando em primeira mão, além de você ter certeza que é um site seguro para estar fazendo a compra. E para participar é grátis, basta clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo ou comentário fixado, ou até mesmo você pode estar utilizando o seu celular para estar escaneando o QR Code aqui na tela e você vai entrar diretamente no grupo. Esperamos você por lá. Mas e depois de tudo que falamos até aqui, será que vale a pena investir nesse ar-condicionado da HQ? Achamos que esse modelo vale sim a pena. Ele conseguiu entregar resultados positivos no desempenho, ele é bem completo nas suas funções e não é muito barulhento. No entanto, por conta do consumo de energia, acreditamos que ele seria ideal para o público de uso mais controlado e pontual. Agora, se você tem um perfil de uso mais intenso, talvez investir em um modelo com tecnologia inverter seja uma opção mais vantajosa pela melhor eficiência energética. Inclusive, a própria HQ tem outros modelos de compressor inverter, assim como opções de outros BTUs. E por hoje o vídeo foi esse, pessoal. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se curtiu, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos.
aproveite e deixe um comentário aqui embaixo falando o que vocês acharam desse ar-condicionado da HQ. Muito obrigado e até a próxima!